Olá pessoal, professor Lucas Lima aqui mais uma vez. A ideia de hoje é a gente falar aí um pouquinho sobre nosso último conteúdo de matemática, onde a gente viu aí, basicamente onde a gente continua falando de geometria analítica, mais especificamente de circunferência. Na aula anterior, a gente tinha falado um pouquinho sobre a equação, aqui ó, a equação reduzida da circunferência. Hoje nós vamos falar da equação na forma geral, tá? E para isso, a gente tem aqui exatamente aquela mesma ilustração que a gente tinha da última aula. A gente tem aqui uma circunferência, aqui a gente tem o centro da nossa circunferência, aqui um ponto qualquer que pertence a ela, aqui a gente tem um outro ponto também, um outro ponto. Lembrando que se a gente pegar do centro da nossa circunferência até qualquer ponto que pertence a essa circunferência, a gente sempre vai ter uma distância aí que a gente chama de raio da circunferência, beleza? Lembrando que o nosso centro aqui da circunferência ele vai ter coordenada em x, que a gente vai chamar de x do centro, e vai ter coordenada em y também, que a gente vai chamar de y do centro, beleza? Na aula anterior a gente tinha visto que a nossa equação na forma reduzida era essa equação bem aqui, né? X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual raio ao quadrado. Pessoal, vocês vão lembrar lá do ensino fundamental que isso daqui que a gente tem, ó, que um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, no caso, a gente teria x menos x do centro vezes x menos x do centro. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, né? Da mesma maneira, se a gente imaginar isso para esse outro pedaço aqui, a gente teria y menos y do centro vezes y menos y do centro, né? E a gente aprendeu que quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente faz, né, uma propriedade chamada de propriedade distributiva, que alguns de vocês chamam de chuveirinho. Basicamente, eu pego o x, multiplico aqui pelo outro x, esse x eu multiplico pelo x do centro, menos x do centro no caso, menos x do centro eu multiplico por x e multiplico ele novamente aqui por menos x do centro. Esse processo todos vocês conhecem, né? Chamado de propriedade distributiva, e a gente vai trabalhar exatamente com ele. Se a gente desenvolver esse quadrado aqui, a gente tem aquela regrinha básica, vocês vão lembrar, no caso aqui a gente tem o quadrado da diferença de dois números, no caso a menos b, pensemos assim, ao quadrado. A gente tinha aqui, isso aqui é o quadrado do primeiro, no caso a quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, no caso a vezes b, mais o quadrado do segundo, no caso aqui ó, b ao quadrado. Se a gente considerar x como sendo a e x do centro como sendo b, a gente pode aplicar exatamente essa mesma regra aqui para cada um desses pedaços. Então, aqui, ó, x menos x do centro ao quadrado daria isso daqui, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, no caso x, vezes o segundo, só troquei a ordem aqui, mas é a mesma ideia, mais o quadrado do segundo, x do centro ao quadrado. Aplicando a mesma ideia aqui para essa outra parte, a gente tem isso daqui. Do outro lado, a gente tem r ao quadrado. O que a gente pode fazer é reagrupar isso daqui. Como que seria reagrupar? É passar esse r aqui para o outro membro da minha equação. Então, basicamente, eu teria esse formato aqui de equação. Beleza? Então, a gente teria x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x do centro, 2x do centro vezes x, menos 2y do centro vezes y, mais x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Pessoal, imagine que eu tivesse uma equação desse tipo aqui, só para a gente identificar algumas coisas. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 10 igual a zero. Olha só, essa é uma equação aqui no formato desse
formato aqui que a gente tem, e a gente consegue identificar algumas coisas. Nesse caso aqui, ó, o meu x do centro seria 3. Por que 3? Porque menos 2 vezes 3 daria menos 6. E o x a gente já tem aqui, né? E o meu y do centro, no caso, seria exatamente 2. Porque menos 2 vezes y do centro, que é 2, daria menos 4. E o y continuaria. E todo esse meu pedaço aqui, ó, seria igual a 10. Beleza? Eu nem sei se isso dá certo, mas é só para vocês irem imaginando como que a gente faz para identificar os termos na equação geral da circunferência. Coloquei aqui um exemplo para vocês. O exemplo é o seguinte. A gente precisa determinar a equação geral da circunferência que tem centro 2 e menos 3, no caso, 2 é o x do centro, menos 3 é o y do centro, né? E o raio dessa circunferência é 4. Pessoal, bem simples aqui para a gente fazer, olha só. Inicialmente a gente resolve a equação reduzida. Vocês vão lembrar que a equação reduzida a gente tem x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual raio ao quadrado. Então é só se a gente substituir o valor. A gente sabe que x do centro vale 2, y do centro vale menos 3. No caso, esse menos com esse menos vai fazer virar um mais aqui, ó, quando eu for resolver aqui no meu exemplo. O raio a gente viu que é 4, então 4 ao quadrado vai dar 16, e assim ficaria a minha equação. X menos x do centro, 2, y menos menos 3 mais 3 ao quadrado igual a 16. Agora a gente faz o nosso produto notável. Basicamente, como que ele ficaria para a gente? Ficaria dessa maneira. Quadrado do primeiro, no caso, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, no caso, menos 2x vezes 2 daria menos 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4, né? Mas aqui aplicando o mesmo método, quem tiver dificuldade aqui, faz lá a propriedade distributiva que vai achar exatamente esse valor que a gente tem aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 16. A gente só reorganiza, joga o 16 para lá, né? A gente teria o seguinte, deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se está certo. 16, tá. Então a gente teria o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y. Aqui a gente ficou com um pequeno errinho, tá? Porque eu vou passar esse 16 para lá como menos. Então eu vou ter menos 3. Quer dizer, menos 3 não, desconsidera. 9 menos 16, que eu vou ter isso aqui. Isso é igual a menos 7. Então, troquem isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Menos 7 na verdade, tá bom? Vou reescrever aqui para vocês, eu acabei errando na hora de digitar. Então, é dessa maneira que ficaria aí a nossa equação, ok? Vamos lá. Então, basicamente o que a gente tinha para falar era isso, tá? Nesse vídeo. O próximo vídeo vai ser a continuação disso daqui, onde eu vou resolver esses exercícios que eu passei para vocês, esses 4 exercícios. Então, é importante que vocês assistam. Esqueci de falar no início do vídeo, mas já vou pedindo aí para vocês que vocês se inscrevam, comentem as dúvidas que vocês tiverem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e que compartilhem com as pessoas que vocês conhecerem. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado e até a próxima.